Salve nação, beleza? Saudação rubro-negro, Rafa Rene aqui. E hoje viemos para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar de Flamengo que empatou com o Fluminense no jogo totalmente suspeito. Mais uma vez o Flamengo foi roubado, foi garfado pela sabotagem, pela esse VAR. Pelo amor de Deus, CBF, tá de sacanagem com a cara do nós do rubro-negro? Porra, tá de sacanagem? Vamos assistir um corte da ESPN Sport falando sobre tudo desse jogo polêmico dessa arbitragem. Mas antes, queria pedir a sua inscrição e também o seu like. Tamo junto, vai ajudar um amigo a fortalecer. Vamos assistir junto. No final, nós dá aquele papo reto e debate sobre isso. 1.000 pessoas, Bobo, no Castelão, quase 60 mil no Morumbi e mais de 60 mil no Maracanã. Um sucesso de público nesses jogos das 16 hoje. Boa noite. Com 3 times entre os 4 primeiros. Agora, o quadro já modificou-se. Como disse o Capita, houve uma desproporção na bola no Morumbi, o São Paulo muito melhor que o Santos, e o equilíbrio que aparece na tabela entre Flamengo e Fluminense. Para você, no Maraca, para a gente entrar no assunto clássico do Rio de Janeiro, o empate caiu bem para o que os dois times apresentaram? Não! Em primeiro lugar, boa noite a você, Plihal. Bom estar aqui contigo, com o Bubu, com o Fábio Luciano, com as fãs do esporte. Se você for olhar por produção, e eu acho que a única coisa que torna um resultado injusto é a arbitragem. Eu acho que erros, acertos, o time criou 10 chances de gol. O outro criou uma, mas e a qualidade da finalização? E o trabalho do goleiro? E a sorte e o azar, que para mim são coisas do jogo. Tudo isso, para mim, não torna o resultado injusto. O que torna o resultado injusto é a arbitragem. E a arbitragem vai ser muito discutida aqui. Dá para dizer que o Fluminense foi melhor no segundo tempo que o Flamengo. Quando o Flamengo fez o gol e teve o gol invalidado, daqui a pouco a gente vai ter o Carlos Eugênio Simon aqui para opinar, para explicar melhor. Hoje é o Gaciba. Os lances. É o Gaciba hoje? Folga por cima. Então hoje vão ter o Gaciba também aqui para explicar o que aconteceu na jogada, se foi ou não foi. A gente vai ver a opinião do especialista, vamos dar também as nossas opiniões sobre cada lance. No primeiro tempo achei o jogo mais equilibrado. Tá muito claro que o Fluminense é um time que entende melhor e que o técnico quer do que o Flamengo, por conta do tempo que o Diniz está lá. O time do Flamengo é um time, para mim, que vem crescendo, mas oscila ainda um pouco. Hoje o jogo era dificílimo. O Fluminense fez um jogo melhor do que vinha fazendo, né? O Flamengo, para mim, pode render ainda bem mais com o nível de jogadores que tem, com a qualidade que tem com a bola, mas não dá para dizer que o resultado foi injusto. Eu ouso dizer que, por conta da arbitragem, nesse momento, a sensação de ambas as torcidas é de enorme insatisfação, Plihal. O lance do gol. Ah, não, esse não. Foi parecido, foi parecido, Agora, esse foi o Lelê, né? Incrível como o Flamengo proporciona, né, Capita, oportunidades de gol para os seus adversários. E isso o São Paulo ainda não conseguiu corrigir. Assim, porque ele olha muito para a questão ofensiva, né? É lógico que tem que ter algumas recomposições, né? Algumas movimentações para trás também, né? Para o time não ceder tantos espaços. Mas é um time que marca com a linha alta, né? Então, assim, você acaba tendo essa movimentação dos atacantes, né? Do mano a mano. E eu acho que o Davi Luiz cresceu bastante de produção também, ao lado do Léo Pereira. Mas é um time que tem algumas correções a serem feitas. Aí, esse é o lance do primeiro gol anulado do Clássico. Isso, que aí o Gaciba vai poder falar sobre o assunto. Mas eu, assim, na minha opinião... Liberdade, né? Sim. Pro Arias. É isso, assim, você vê que é um contra-ataque, o Arias caminha muito, não tem um combate ali, né? Isso eu acho que é algo que o Flamengo vai ter que corrigir, que o São Paulo vai ter que corrigir, né? Porque quando você marca com a linha alta, você tem que fazer a marcação... Foi na cara, foi falta. Os dois lances. Não, mas tudo bem, não precisava nem do VAR, Sim, né? não precisava do VAR. Eu acho que essa é a questão, né, Plihal? É o árbitro poder ter marcado em campo um lance sem a necessidade do VAR. E existe reclamação, lógico, né? Os jogadores estão envolvidos no lance também, enfim. Mas, na minha opinião, acho que foi falta nos dois lances. Foi um gol de Arias a Arias. Arias a Arias, é isso. E é uma correção, né? Porque você vê que os jogadores, a defesa do Flamengo, ela anda muito para trás, né? Até o arremate. No lance ali eram 3 contra 3, né? Que é uma coisa que também não é para acontecer. Sabendo como jogam os atletas do Fluminense de frente, o Arias, por exemplo, para puxar contra-ataque, e não só para puxar contra-ataque, ele joga na direita, joga na esquerda. E você vê perigoso, cara. A linha de defesa do Flamengo hoje tinha Davi Luiz e Felipe Luiz. No meio-campo, o Thiago e o Maia, Gerson. E depois Everton Ribeiro e Arrascaeta. É pouca gente para
recompor. Exatamente. É pouca gente. O que o São Paulo faz? Ele potencializa muito, ele acredita muito no jogo pelo lado esquerdo. Então ele dá bastante liberdade para o Arrascaeta, né? Que não é um segundo atacante, mas é um jogador que pode procurar o espaço onde quiser no campo para receber a bola. O centroavante, o Gabigol, que se movimenta bastante. E ele acredita muito nessa associação do Gerson com o Arrascaeta. Tanto é que, às vezes, quando o Ayrton Lucas joga, ele joga um pouco mais recuado. E ele é um jogador, para mim, que tem um potencial ofensivo enorme. Enorme. Dos laterais brasileiros que atuam no Brasil, se não for quem tem o maior, está entre os jogadores com maior potencial ofensivo. E, para isso, ele precisa que haja recomposição. Então, por exemplo, no jogo passado do Flamengo, o Everton Ribeiro teve dificuldade para voltar pelo lado direito para fazer essa linha de 4. Ele trouxe o Gerson um pouquinho mais para dentro, junto com o Thiago, né? E aí alguém tem que fazer esse lado esquerdo. Geralmente é o Gerson que joga mais aberto, né? Então hoje faltou ali realmente uma linha mais próxima da linha de defesa, porque eu acredito muito numa coisa, eu acho que característica é essencial. Cara que marca melhor, cara que marca pior, mas eu acho que quando você cria, você fecha os espaços, quando você compacta os jogadores, você dificulta muito para o outro time conseguir entrar no seu espaço, a não ser que o outro time seja um time especial com a bola. E é o caso do Fluminense. Aí eu acho que é a grande questão. Eu não sei se a estratégia do Sampaoli foi mais acertada. Eu até achei que ele não ia para o jogo. E ele tentou ir para o jogo, ele não conseguiu muitas vezes, porque o time do Diniz jogou essa partida melhor do que vinha jogando. Talvez seja fruto de uma semana livre de trabalho, uma semana em que o Flamengo teve que atuar, o Fluminense não teve. E um jogo desgastante, né? Contra o Atlético em Curitiba. Muito desgastante. O time foi muito exigido. Jogou melhor, por exemplo, contra o Atlético do que jogou hoje. Mas contra o Atlético, por exemplo, o Furacão finalizou dentro da área do Flamengo 18 vezes. Foram 27 chutes a gol. 27 ou 28, 18 foram dentro da área. E muitas bolas aéreas ganhas em jogadas que são construídas pelos lados. E o São Paulo sabe disso. Só que ele tem que organizar isso, resolver esse problema de marcação, mantendo o que o time tem de melhor, que é ter a bola no campo de frente, a bola passar pelo Gerson, pelo Arrascaeta, pelo Gabigol, ter construção. E ele está com dificuldade de achar esse equilíbrio. Eu, antes de começar o jogo, Bubu, escutei de alguns rubro-negros algumas reclamações em relação à escalação do Cebolinha. Tinha gente até pedindo o Luiz Araújo desde o início. Luiz Araújo que acabou sendo expulso no final pela falta no Marcelo. O Cebolinha já te convence ou já te convenceu menos do que hoje? O Cebolinha, ele não correspondeu ao que se esperava dele. Um jogador que foi decisivo em Copa América com o Brasil, quando foi para a Europa, saiu como uma estrela ascendente do futebol brasileiro. E, aliás, desde a passagem pelo Benfica, ele não aconteceu como se imaginava, né? Era jogador que talvez fosse para a Copa do Mundo, né? Aquela era a ideia. E custou caro, né? Tudo bem que o Flamengo tem bastante dinheiro, tem feito altos investimentos. E aí você espera um retorno à altura. Ele nunca entregou isso. Só que eu acho que ele já teve momentos piores. Hoje é um jogador mais útil do que ele já foi nessa passagem pelo Flamengo. Então eu não acho tão absurda a escalação dele na frente ali com o Gabigol. O Flamengo teve mais desgaste físico. E esse é um duelo muito interessante entre Sampaoli e Diniz, que é a tal da intensidade, né? Pega nesse ano a história de Fla-Flu. No Carioca, o Fluminense conseguiu se impor de forma categórica. O Flamengo não estava bem fisicamente, teve todo aquele problema, aquele drama, muitas competições no começo do ano. Carioca ainda com VP, quase, né? 2 meses de férias. O Fluminense engoliu, o Fluminense atropelou o Flamengo. Era, né, o campeonato estadual. Depois já teve na Copa do Brasil, o cenário já se inverteu. O São Paulo chegou, teve 29 dias seguidos de treinamento, você já percebia várias das peças do Flamengo num estado físico melhor, e aí acaba prevalecendo um pouco a questão técnica, a qualidade individual, que é maior no Flamengo. Então é isso, né, nação? Filma aí o corte, caralho, o Flamengo foi garfado, cabelo impressionante, cara. Pelo amor de Deus, você acha o quê? Que o Flamengo foi roubado, sim ou não? Deixa aqui embaixo no comentário. Também quero pedir para você a sua inscrição, inscreve aí no canal, muito obrigado por se inscrever e também aproveite e deixa o seu like, não custa nada e ajuda um amigo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.